sou o Fabiano Menezes. E eu sou a Mariana Pares. E este é o nosso podcast Jazz em Goiânia. Um podcast que trata de jazz e música brasileira instrumental no cenário local, nacional e internacional. E que vai ao ar todas as terças e quintas, tanto pelo Spotify quanto pelo YouTube. Enfim, tem várias mídias aí para você nos seguir e saber mais, não só da agenda cultural aqui de Goiânia, mas se informar a respeito do jazz, conhecer quem faz e consome essa música maravilhosa. E como é que vão funcionar esses episódios, Mariana? Bom, às terças-feiras nós teremos um episódio que traz o assunto do dia. Esse assunto vai ser dos mais variados possíveis, sempre relacionados ao jazz ou à música instrumental brasileira. E logo em seguida nós teremos o álbum da semana, que vai ser uma recomendação do Fabiano. E por fim nós teremos o Jazz Aonde? Aí das nossas andanças, não só em Goiânia, mas por todo o Brasil e o mundo aí, os lugares onde nós consumimos jazz e o que você pode encontrar por ali e as nossas recomendações, por que não? E às quintas-feiras eu vou trazer sempre um convidado para um bate-papo sobre a carreira, a história de vida e a relevância desse convidado para o nosso cenário local, ou para o cenário nacional, ou para o cenário internacional. Vai ser aquele bate-papo conversa, onde a gente vai falar de jazz, de onde se estuda jazz, de onde se estuda a música brasileira, como se faz a performance, como é a linguagem, como é que funciona um festival, coisas do tipo. Vamos trabalhar esse tipo de assunto sempre com um convidado às quintas-feiras. Exatamente, até mesmo para poder entender quem é que produz esse tipo de música, né? Muitas vezes a gente ouve falar do jazz, mas não conhece a fundo quem está por trás disso. Quem que fomenta essa cena, não só aqui em Goiânia, mas por todo o Brasil. Porque são pessoas que, apesar de terem a sua residência aqui, tocam por todo o Brasil e pelo mundo todo. Então é importante que vocês venham conhecer essas pessoas para que eles também tragam as suas recomendações. Enfim, são pessoas que têm assim, um universo vasto e muita coisa para contribuir e eu tenho certeza que vocês vão adorar conhecer. O nosso podcast vai ao ar onde? Bom, ele vai ao ar no Spotify, vai ao ar também no YouTube e em todas as mídias onde você possa consumir esse tipo de mídia que é o podcast, né? E você pode sempre saber o que está rolando, qual vai ser o próximo episódio, mandar suas perguntas e interagir através dos comentários do YouTube e também da nossa rede, que é o Instagram, né? O @jazzingoiania. Ótimo, então para você que já está nos assistindo logo nesse primeiro episódio no nosso canal do YouTube, a gente sabe que pode contar com você para deixar aqui nos comentários as suas sugestões. Se a gente esqueceu de falar alguma coisa sobre o candidato, desculpe. Se a gente esqueceu de falar alguma coisa sobre o convidado, é inevitável falar isso em ano de eleição, né? Esse tipo de ato falho. Mas é isso. Então, se a gente deixou de falar alguma coisa que você acha que seria importante, deixa aí, a gente sabe que pode contar com você para nos lembrar desses detalhes. Tudo bem? Vamos lá, Mari? Vamos lá. E lembrando que esse podcast e também o nosso trabalho lá no Instagram não funciona sem a sua contribuição, sem a sua colaboração. Então, nos indique para os seus amigos, para quem gosta de música boa. Afinal de contas, a gente sempre reclama tanto, né? Que Goiânia não tem música boa. Tem sim, tem música boa, música de qualidade. E o que a gente pode fazer é sempre divulgar para que isso cresça cada vez mais, né, Fabiano? Exatamente. Vamos para o assunto do dia? Assunto do dia. O que você quer saber, Mariana? Então, a Mari pergunta, né? Que era um quadrozinho lá do Instagram e veio pra cá, né? Então, eu quero saber, seria Goiânia, de fato, a capital do jazz? Boa pergunta. Eu acho que eu tenho uma pergunta melhor. Goiânia precisa ser a capital do jazz para ter jazz? A gente precisa galgar esse pódio de capital brasileira do jazz para que as pessoas reconheçam que exista jazz em Goiânia? Ou até mais, por que as pessoas têm essa fixação
Ah, Goiânia é a capital do sertanejo. Goiânia é a capital, né? Quando tinha lá os festivais que eram super divulgados, né? O Goiânia Noise, galera lá do Monstro Discos, né? Que sempre divulgava muito bem. Sempre tinha esse estigma, né? Que Goiânia tem que ser a capital de alguma coisa. E aí? Olha, eu acho que se Goiânia é a capital de alguma coisa, essa coisa é a diversidade. Como você já lembrou, Goiânia tem, se não o maior, um dos maiores festivais de música sertaneja do Brasil. Goiânia tem, se não o maior, um dos maiores festivais de música independente do Brasil. Goiânia teve, no início dos anos 2000, logo que eu cheguei aqui, se não um dos maiores festivais de jazz do Brasil, que era o Goiás Festival, que inclusive acontecia durante o Carnaval, né? E uma série de outras manifestações, não só musicais, como artísticas de um modo geral. Eu sempre brinco, quando eu converso com as pessoas, que a nossa missão é desmentir que Goiânia não tem música, outro tipo de música, né? Eu não tenho nada contra nenhum tipo de música. O que eu combato sempre é essa falsa verdade de que em Goiânia só se ouve um determinado estilo de música, ou a balada da noite goianiense só tem um determinado tipo de música. Muito pelo contrário. Aqui é a capital da diversidade. Exato. Eu que cresci aqui, né? Moro aqui desde os 10 anos de idade, vivi minha adolescência e juventude aí frequentando Casa Nostra, né? Quem é das antigas aí vai conhecer bem, né? Vivi bem o cenário do rock aqui em Goiânia. Sempre percebi isso, que de fato Goiânia tem um pouquinho de tudo para todo mundo, né? E é interessante a gente observar também, até mesmo, por exemplo, a gente mencionou a questão do sertanejo. Mesmo dentro do sertanejo, nós temos ali músicos fantásticos, como o nosso amigo Ney Quinhoneiro, né? Que, assim, é um baita de um jazzista, né? Não, você falou o nome do Ney para citar uma pessoa, mas assim, os músicos não têm essa barreira de gênero musical, sabe? Eu poderia ficar horas citando nomes de amigos meus que atuam no cenário do jazz e da música brasileira instrumental em Goiânia, mas que também atuam em outros gêneros musicais, talvez e principalmente o sertanejo, porque é um grande mercado e as pessoas precisam pagar as suas contas. Precisam, né? tocar, né? Exatamente. Não que o jazz não pague conta de ninguém, depois a gente vai falar sobre isso. Tá? Pode ser o tema de um podcast. Perfeito. O jazz paga as contas? Eu acho que é uma coisa interessante para se conversar. E é até interessante perguntar isso para os convidados que virão, Sim. né? Para ter a visão deles, até mesmo para poder estimular essa galera jovem que está entrando aí no mercado, que quer tocar música boa, né? E que pensa que às vezes o jazz é uma coisa impossível e não é, né? Tá. Mas, Fabiano, eu queria te perguntar uma coisa. Você falou em relação a esse festival que rolava, todo o carnaval aqui. Ele tá voltando também, não tá? Sim, tá voltando agora. Nada mais oportuno do que esse podcast começar agora, né? O Goiás Festival está voltando, está chegando. Com certeza a gente vai ter um episódio para falar dele. Com certeza a gente vai comparecer, com certeza a gente vai divulgar, com certeza a gente vai fazer a cobertura do festival. Alô, pessoal do Goiás Festival, fala com a gente aqui, tá? Pra gente bater um papo e firmar uma parceria para divulgação. Perfeito. Mariana, eu quero te perguntar uma coisa. Quando eu falo jazz, você tem um conceito na sua cabeça ou para você isso é abstrato demais? Eu tinha, né? Na verdade, eu tinha e não tinha. Porque até nos conhecermos, né? E ter essa aula que eu tive ao longo de todo o nosso relacionamento do que é o jazz, eu enxergava o jazz primeiro. É um tipo de música ali, fechado, careta, inacessível. Jazz em Goiânia, jamais imaginei que poderia. Acho que já assisti, já ouvi uma big band lá no Bolshoi há muito tempo atrás. E basicamente foi isso, né? Então, sempre achava que jazz era como... é jazz ou é blues? Eu sempre me perguntava, isso é jazz ou é blues?
né? Como se eu pudesse colocar um rótulo nesse estilo musical, assim como eu coloco pro funk, que eu coloco pro sertanejo, entende? Mas aí eu te pergunto, o que é jazz? Pois é, olha só, acho interessantíssimo a gente começar então, logo nesse primeiro episódio, colocando aqui a nossa definição do que seria jazz, né? Eu tenho certeza que é uma definição que os puristas vão discordar, mas eu acho que é uma definição democrática, né? A gente chama de jazz ou de jazz, né? A música improvisada, tendo a improvisação como linguagem, né? O que é isso? Explicou? Não. O que é isso? Isso significa que cada vez que você escuta a mesma música, você está escutando uma música diferente, né? Uma performance diferente da mesma música. Exato. É um tipo de linguagem musical onde a margem interpretativa é muito grande. Muito grande. Então, o jazz é linguagem. Jazz é linguagem. Jazz é linguagem. Não só o jazz é linguagem, como o jazz estabeleceu parâmetros linguísticos de improvisação que foram importados para outros gêneros musicais, né? Eu não gostaria de tratar do jazz americano, quando eu falo de jazz aqui no podcast, de falar assim, o Fabiano está falando do jazz americano, de uma cultura que... Não. Eu gostaria de ser compreendido como se eu estivesse falando de bossa nova. Entendi. Como se eu estivesse falando de samba. Como se eu estivesse falando de forró, de baião, de afoxé, de guarânia. Tratados dentro dessa linguagem de improvisação. Perfeito. Né? Se é linguagem, existe com o propósito de comunicar. Comunicar o quê? Sensações, emoções. Né? Não faz sentido ir a um show de música se não for para isso. Né? Para se comunicar de alguma forma com aquela música, com o artista e se comunicar consigo mesmo, com os seus próprios sentimentos. Porque música é isso, assim, a gente se compreende. A gente, vou compreender o mundo através da música. Não, a gente se compreende através da música. Então é interessante pensar dessa maneira, assim, não é à toa que o jazz nasceu, né, nos Estados Unidos. Sim. Podemos falar isso, Sim. né, que nasceu ali. Ou teve como um berço oficial, né, os Estados Unidos. Bom, eu sou professora de inglês, né? Então eu vou fazer essa conexão. O inglês é uma língua, por exemplo, que foi feita para ser falada, não para ser escrita, né? Não é português é a língua dos poetas, né? Inglês é business, né? E assim como o inglês, né, é uma língua viva, o tempo todo ela está mudando, palavras novas são inseridas. Até no próprio dicionário de Oxford foi introduzida aquela expressão do Homer Simpson, né? Quando ele fala the, né? Que legal. Isso está no dicionário, né? Ou seja, enquanto você está conversando, você vê a língua não só renascendo o tempo todo, como o tempo todo mudando e ficando mais dinâmica. Dá para fazer um paralelo disso com o jazz? Perfeito. Dá demais. Se o inglês é uma língua para ser falada, o jazz é uma língua para ser tocada. Não faz sentido a gente sentar com uma partitura. A gente faz isso, tudo bem, a gente faz análise, os músicos, principalmente, a gente quer saber se determinado improvisador está fazendo uma nona menor ou uma nona aumentada em cima daquele acorde alterado. Essas coisas a gente quer discutir, faz parte. Mas principalmente, o jazz tem que ser tocado. Você aprende o jazz na performance. Seja a performance da execução ou seja a performance da audição. Não adianta a gente ficar conversando sobre jazz para as pessoas se as pessoas também não ouvirem. Né? Eu acho que é de um grande auxílio a gente conversar, orientar, apontar, sugerir, mas é fundamental que você que está ouvindo o podcast pare também para ouvir jazz e música brasileira, instrumental, improvisada, no seu dia a dia, porque é assim que a gente pratica, né, a coisa. Só para fechar essa filosofia toda,
assim como tem o paralelo da linguagem, né, do inglês ser a língua falada, o jazz ser a língua tocada, você disse lá sempre tinha dúvida, é jazz ou blues, né? O jazz, para mim, né, o jazz está para o blues como a bossa nova está para o samba. Boa. A pulsação é muito semelhante, né? Mas você tem características sutis que foram sendo agregadas e os estilos foram se transformando. Um nasce do outro para deixar isso enclausurado, cada um no seu país, né? O samba e a bossa nova no Brasil, o jazz e o blues nos Estados Unidos, mas todo mundo sabe que num dado momento da história a bossa nova e o jazz tiveram um namoro e os frutos desse relacionamento foram colhidos dos dois lados, né? A bossa nova sofreu influência do jazz e o jazz sofreu influência da bossa nova. Deu match. Deu match. Bom, vamos voltar. Eu acho que é o seguinte, aquela história de Goiânia ser a capital, eu queria contar um pouquinho da história do jazz em Goiânia. Porque, querendo ou não, a gente já está fazendo 3 anos de história. Embora seja o primeiro episódio do podcast, o Jazz em Goiânia tem 3 anos de história com uma pandemia de 2 anos, né? Enfim, posso? Claro. Assim como a língua é viva, né, falada, e o jazz é tocado, né, a gente tem que falar da evolução aí do jazz em Goiânia também, que segue evolução, né? Pois é, olha só, o Jazz em Goiânia, ele nasceu lá, acho que a ideia mesmo foi finalzinho de 2018, e começamos a colocar, comecei eu, no caso, sozinho, a colocar em prática em 2019. Eu sempre gostei de consumir música, principalmente música instrumental, e eu ficava frustrado, porque eu sempre ficava sabendo dos eventos depois que eles já tinham acontecido. E eu comecei a procurar, falei, gente, deve ter algum lugar nessa internet que tenha informação. Não é possível que ninguém pensou nisso, né? Uma coluna, um canal, um blog, um canal do YouTube, um perfil do Instagram, uma página do Facebook, alguma coisa que seja voltado para o jazz, para a música instrumental, que reúna essa agenda de alguma forma. Guess what? Não existia. Então, eu me senti na obrigação de criar. Eu comecei um perfil no Instagram, sozinho, pequenininho, pegando as publicações dos meus amigos, sem que eles soubessem, sozinho, né? Como um bom mineiro que sou, silenciosamente, comecei a divulgar essa agenda. Eu brincava comigo mesmo, pensando, olha, no futuro, né, quando os arqueólogos do futuro estiverem, né, olhando assim os restos da civilização goiana, eles precisam de alguma forma conseguir saber que tinha jazz aqui, que tinha música instrumental em Goiânia, porque senão a gente não vai deixar muita coisa. Brincar, então vou deixar aqui essa timeline cheia de folders e tal. Era só isso, no início era só isso, né? Para quem não sabe, eu sou aluno do curso de música, depois dos 40 voltei para a faculdade. Num dado momento, eu acabei eu mesmo criando o meu trio de jazz e, claro, divulgo a agenda dele, dos outros colegas todos e músicos e pessoas que eu nem conheço pessoalmente ainda aqui em Goiânia. E isso foi povoando a timeline do nosso perfil do Instagram e eu descobri que existiam várias pessoas que compartilhavam da mesma frustração que eu. E o perfil foi crescendo, né? O perfil foi crescendo e se tornou o portal de divulgação dos shows e dos eventos de música instrumental brasileira e de jazz em Goiânia. Aí a pandemia chegou, né? Durante a pandemia eu divulguei muitos eventos virtuais, eu divulguei muitas lives e com o arrefecimento e a retomada gradual dos eventos, a gente deixou até mesmo para incentivar a retomada física, dentro, claro, de todos os parâmetros de segurança, considerando que a grande maioria de nós já tem 3 doses de vacina, né?
Até então, para estimular, a gente deixou de divulgar os eventos virtuais e voltou o nosso foco para os eventos do mundo real, né? E é interessante contar o seguinte: quando a gente começou lá em 2019, eu tinha feito um levantamento, existiam em torno de 15 casas noturnas, ou estabelecimentos de um modo geral, que tinham em sua programação jazz ou música instrumental brasileira, fosse samba instrumental, o choro, enfim, pelo menos uma vez por semana. Olha que interessante. Me conta uma capital do Brasil, né, de algum estado brasileiro, que não seja São Paulo, talvez Belo Horizonte, que tenha 15 casas noturnas apresentando música instrumental regularmente, pelo menos uma vez por semana. Né? Não vou me lembrar de todas, mas a gente tinha a Docs, a gente tinha o Shiva, a gente tinha o Evoé, a gente tinha o Café Carinho, a gente tinha o Atelier, a gente tinha o Complexo, a gente tinha o Mercado da 74, a gente tinha o Malês, a gente tinha o Bieri, a gente tinha... Não sei, será que eu vou lembrar de todos? O restaurante que tem ali naquele hotel da República do Líbano também. O Antigo Armazém, a Decanter, o El Argentino... Isso. E por aí vai. Aqui, né? Isso porque, só de cabeça, lembrando de cabeça, assim por cima, né? E olha só, durante a pandemia, quase todos esses... Durante a pandemia não, né? Na retomada agora, quase todos esses lugares deixaram de apresentar música instrumental. Eu acho que tudo bem, ninguém é obrigado, ninguém está comprometido com isso, entendeu? E as pessoas... acabam cedendo àquela tentação da tentativa de recuperação financeira rápida. Então, muita gente acha que um voz e violão, seja de qual gênero, vai dar um retorno mais rápido, que coisas que são que têm mais rotatividade, em tese, trariam, né? Então, a gente partiu para... Eu mesmo, pessoalmente, do ponto de vista da gestão da minha carreira musical, a gente partiu para... tentar abrir novas frentes de trabalho, e foi nesse momento que você chega, né, é nesse momento que você chega pro Jazz em Goiânia com sugestões e ideias, e a gente começa a querer transformar o Jazz em Goiânia num algo, num podcast, numa agenda não só de músicos, mas numa agenda de estabelecimentos que fizesse o review desses estabelecimentos para as pessoas saberem o que esperar do cardápio, além da música, né, o que tem lá. Né? Eu vou lá para ouvir jazz, mas eu vou beber o quê? Eu vou comer o quê? Né? Como que eu chego lá? Onde é que fica? Com que roupa eu vou? E até assim, para entender que pode contar com jazz em Goiânia como aquele amigo que vai dar uma boa referência. Sim. Primeiro porque a gente consome esses lugares, e isso é uma coisa muito importante que a gente sempre conversa, né, Fabiano? De ir a esses lugares não como músico, né? Mas ir a esses lugares como cliente, entender da perspectiva do cliente. Como é que estar aqui? Né? Como que é ser recebido neste lugar? Como que eu aproveito? Né? Acaba que o Fabiano acaba dando as canjas dele por aí, né? Mas eu tenho muito essa preocupação, porque é uma preocupação que eu sempre esperei receber também, né? Então, partiu um pouco dali. Eu estava lembrando na sua lista, lembrei também do Bolshoi, que, aliás, teremos novidade em relação a jazz no Bolshoi. Fiquem de olho. Com certeza. Pois é, para encurtar o papo, né, do assunto do dia, que era essa história de contar como é que o Jazz em Goiânia começou, e o clickbait aí da capital do jazz, né, era mais para dizer do porquê essa obsessão de ter que ser uma capital para poder ter o direito de se expressar musicalmente dentro dessa linguagem. Quer dizer que se a gente não for o melhor do Brasil, o melhor mercado de música instrumental do Brasil, a gente não pode ser reconhecido como uma cidade que tem música instrumental? Ou por ser tão conhecido pelo sertanejo, a gente não tenha o direito de ser conhecido também, né? Como uma capital que traz música instrumental de qualidade, né? Pode ser também um questionamento. Exatamente.
Então é isso, sabe? A gente está aqui, a gente espera que vocês nos acompanhem 2 vezes por semana. A gente vai tratar desses assuntos. Alguns serão um pouco mais polêmicos, outros menos polêmicos, sempre informativos, né? E dando sequência, a gente vai para o nosso segundo quadro. Que é a recomendação do Fabiano, ou seja, o álbum da semana. Exatamente. Hoje, como primeira recomendação, eu vou falar para vocês sobre o álbum que eu recomendo para todas as pessoas que me perguntam: olha, eu tenho uma certa atração pelo jazz, eu acho legal, eu acho interessante, mas eu não consigo entender nada. O que eu escuto? Eu sempre indico, é uma indicação que ela não é histórica. Eu não começo pelo primeiro. Eu começo por um que é mais fácil de ser compreendido. Mais palatável. Mais palatável, né? Mas é talvez um dos álbuns mais importantes da história do jazz. Eu estou falando do Kind of Blue, do Miles Davis. Nosso guru, Miles Davis. Que, aliás, né? Miles é o nosso... Na nossa figurinha aqui do é o nosso mascote, Goiânia, né? Ele é o nosso mascotinho ali com um orgulho imenso, né? O Kind of Blue, na verdade, ele foi gravado por um sexteto. É o Miles no trompete, o Carnival Alderley no sax alto, o Coltrane no tenor, o Paul Chambers no contrabaixo, o Bill Evans no piano e o Jimmy Cobb na bateria. Esse disco, ele é importantíssimo porque ele inaugura oficialmente, ele corta a faixa de inauguração de um subgênero do jazz chamado jazz modal. O que acontece? Antes disso, o gênero que estava em vigor, né? O gênero que era up to date, era o bebop. E o bebop é caracterizado por ser um subgênero com um andamento mais rápido e muitas trocas de acordes. E segundo Miles, essas trocas de acordes, elas limitavam muito a criatividade do improvisador. Então, ele foi ficando frustrado com isso, E em 1953, teve um livro que foi escrito por um pianista chamado George Russell, que em português seria a concepção lidiacromática da organização tonal. É um termo muito chique para dizer que ele estava rompendo um pouco com um estilo em vigor de se improvisar, e esse rompimento implicava numa série de restrições, inclusive na forma de utilizar escalas sobre acordes, enfim. E Miles entendeu que essas restrições obrigavam o melodista, né, o improvisador, a ser criativo, a ser mais criativo, porque esses improvisos eles poderiam seguir indefinidamente, né, por uma duração maior do que no bebop, que ao ver do Miles, depois do encerramento da forma, né, dos 12 compassos do blues ou dos 32 compassos, o músico se via obrigado a repetir o que ele tinha acabado de fazer com variações. Então, o Miles já tinha começado a fazer algumas experiências no disco anterior, que é o Milestone, inclusive as experiências são nessa própria faixa mesmo. Ela já é um exemplo de jazz modal em 1958, mas então Miles começa a pensar em escrever um disco inteiro com esse conceito. E aí o Bill Evans, que tinha saído do quinteto do Miles para seguir, né, se dedicar à sua própria carreira, mas o Bill Evans tinha estudado com o George Russell, que é o autor do livro que eu mencionei, e então ele tinha experiência, né, com essa questão modal. E Miles chamou o Bill Evans de volta e eles fizeram as sessões de gravação entre março e abril de 59. Reza a lenda que não teve grande pré-produção, ou seja, não teve ensaio para a gravação do disco. Miles se limitou a fazer algumas anotações sobre
quais escalas o músico deveria utilizar, melodias em que ele deveria se basear para improvisar, e foram para o estúdio. Tem uma lenda urbana de que teriam gravado todas as faixas no primeiro take, é lenda, isso é fake, não foi assim, isso já foi desmentido, né? E o fato é que esse disco marcou, porque como ele é um conceito, né, ele é um disco inteiro, com todas as faixas dentro desse mesmo subgênero, então ele marca a inauguração. E tudo que o Miles tinha planejado realmente acontece, quer dizer, a criatividade ela fica potencializada nos improvisos, os músicos têm tempo de improvisação para desenvolver as ideias melódicas, e esse desenvolvimento de ideias melódicas, muitas vezes, sem aquele excesso de virtuosismo que vinha do bebop, essas características fazem com que o ouvinte, ainda que leigo, consiga digerir muito melhor as melodias que estão sendo tocadas. Então, o ouvinte leigo ele não fica restrito à compreensão só do tema, da melodia principal que deu origem à música. Ele também consegue apreciar os improvisos, né? Inclusive, os improvisos são os pontos altos das faixas, né? A hora que a faixa, que termina-se o tema e se começa a improvisar, é que a gente sente que a faixa engatou mesmo, que a música, né, ganhou um novo gás, um novo impulso, a gente tem um novo estímulo, um novo gancho para nos prender a atenção, né? Ao contrário de algumas performances de bebop, onde o improviso estava se tornando uma coisa tão excêntrica que o que estava acontecendo por parte do ouvinte era a dissipação da atenção. O ouvinte começava a prestar atenção em outra coisa porque ele não conseguia compreender ou se prender àquela ideia da improvisação se ele já não fosse um músico. E olha lá que músico, porque assim, tem muita gente que toca jazz e não toca bebop porque não tem condições técnicas de tocar, né? Porque é difícil, é um dos estilos de jazz que tecnicamente mais difíceis de se tocar. O jazz modal é muito difícil, mas ele é muito difícil conceitualmente, porque você não pode se desviar da proposta, das escalas propostas, né? Você tem que exercer a sua criatividade ali dentro daquele tempero específico que foi dado para aquela música. Então, ele também é difícil, mas por outras razões, né? Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da indicação do álbum da semana, que foi o álbum Kind of Blue, de Miles Davis. Mari, o que você conta pra gente no Jazz Aonde? Exatamente. O Jazz Aonde é a parte desse podcast onde nós compartilhamos com vocês as nossas andanças aí pelos lugares onde se ouve a boa música instrumental e o bom jazz aqui em Goiânia. Então, se você vier nos visitar em Goiânia, não deixe de conferir esses lugares e veja a programação de todos eles para saber onde é que está rolando um jazz bacana por aqui. E para hoje nós temos o Evoé Café. Evoé, E-V-O-E. Né? O Evoé Café é uma casa que fica no setor sul, na rua 91, número 489. Super fácil de achar, super fácil de estacionar. Logo que você chega ali, você dá de cara já na recepção, com uma recepção super calorosa, né? A pessoa que te orienta sobre como a casa funciona, né? E encontra também um coworking. Ali tem um estúdio de tatuagem, tem uma barbearia e tem ambientes assim super charmosos e gostosos para você ficar com a pessoa que enfim, tá te acompanhando, seja seu crush, seu amor, né, o seu amigo, um parente, enfim. Dá para levar todos, todas e todes ali no Evoé Café. E logo que você chega, você vê uma escadaria, desce essa escadaria e você tem acesso ao quintal. Ali no quintal tem a cozinha, tem o balcão de atendimento e tem também o lugar onde a banda se apresenta. Quando nós estivemos lá, nós tivemos o prazer, né, de assistir o show dos nossos amigos do trio Canindé,
que tocaram um som, como sempre, sensacional. Bom, e falando sobre o som, né? Lá realmente com música ao vivo, o som fica super agradável, super audível, né? De qualquer lugar que você se sentar, você consegue ter uma boa visão da banda e consegue também, né, ter uma audição bem bacana também. Agora, uma coisa, né, que a gente notou, Fabiano, que na verdade a gente só conversou depois, a gente não teve oportunidade até de perguntar para poder trazer essa informação. Por isso que, ó, pessoal do Evoy Café, qualquer coisa nos oriente que a gente faz a nossa errata, que é sobre o acesso, né, Fabiano? Exatamente. Como você já disse, os shows eles acontecem no quintal, que por sinal é maravilhoso, é super arborizado, super bem iluminado, tem aqueles varaizinhos de lâmpada super bonitinhos. Mas o acesso ao quintal é feito, como você já disse, por uma escada. E então, pode ser que exista, mas a gente não conseguiu checar, né, o acesso para portadores de necessidade especial de locomoção. Então, se você que está nos ouvindo ou nos assistindo gostaria de ir ao Evoé, mas tem uma necessidade especial de locomoção, checa com eles primeiro, faz contato via Instagram, eles respondem tudo, tá? Façam contato lá e chequem se tem essa acessibilidade. Porque na hora a gente não pensou nisso e depois rememorando para fazer, aqui a gente não se lembrou de nenhum local de acesso, né, para portadores de necessidade especial, mas pode ser que exista, convém só checar, porque da escada a gente se lembra. Exatamente, né? Bom, agora vamos ao que importa, né? Além da boa música, o que acompanha essa boa música? Bom, os drinks são super variados. No dia tinha uma promoção da taça de vinho, então se você não tem alguém que te acompanha, né, que possa beber com você, quiser tomar uma tacinha de vinho sozinho, super dá certo também, né? O vinho super gostoso, ambiente, tudo certinho, né? Gostei bastante, fica a indicação. E tem também os pratos. Bom, de indicação, eu vou deixar o bolinho vegetariano, com um molhinho super... Ó, tô falando, tô até aguando. Que era super saboroso, né? E de sobremesa, o petit gâteau deles é, assim, fantástico. Eu lembro que eu já comi bem tarde da noite, ou seja, é um lugar que qualquer hora que você for pode comer um docinho, né? Que vai ser muito bem atendido. Agora, como quem cuidou da conta foi senhor Fabiano, né? Explica para eles como é que funciona o modelo de autosserviço deles. Tá, ok, isso é ótimo. Pois é, lá o pessoal do Evoé trabalha com autosserviço, né? Então, quando você chega, tem uma pessoa para te receber, essa pessoa já te orienta a usar o seu celular para fazer a leitura de um QR Code. Você faz a leitura e recebe um chaveirinho físico que vibra, né? No momento que você faz a leitura, você já recebe um oi pelo WhatsApp, né, numa conversa de WhatsApp, e nessa conversa já te é encaminhado o cardápio. Então você faz a leitura do cardápio no seu celular, você faz o seu pedido nessa conversa do WhatsApp, e quando o seu pedido fica pronto, esse chaveirinho vibra e você vai até o balcão e busca o seu pedido. Então lá tem garçons e garçonetes que fazem a retirada de talheres, pratos e copos da mesa, mas eles não servem o pedido. O que eu achei ótimo, por dois motivos. Primeiro, porque você não precisa esperar o garçom te ver para você ser atendido, né? Você simplesmente abre o seu celular e faz o pedido, olá, quero pedir o item, né? Quero pedir um disso, um daquilo e tal. E segundo, que não tem interrupção, né? Você está assistindo o show de jazz e o garçom não te interrompe. Não tem um garçom te interrompendo, o que o senhor deseja? Não, nada disso. É você que decide a hora que você quer fazer o seu pedido. Então isso é ótimo, achei muito legal, funciona super bem. O fechamento da conta é super ágil, porque na hora de pagar você não tem que pedir a conta, você simplesmente se levanta e se dirige à saída. A mesma pessoa que te recebeu, ela vai fazer o fechamento, você devolve os chaveiros, ela vai fazer o fechamento da conta ali, pagou, aceita até onde a gente viu todos os cartões, todas as bandeiras, né? Pagou, já está na posição de ir embora, que já é logo na saída barra entrada, né? Do Evoé.
Exatamente. E assim, é um serviço super fácil, você vai conseguir usar numa boa, é super intuitivo, né? E assim como o Fabiano disse, que é bem bacana porque não fica ninguém te incomodando, né? Dá pra assistir o show numa boa. O bacana é que assim, se vai uma mesa, sei lá, 4 pessoas, 6 pessoas, um grupo de amigos, vocês podem pedir de um celular apenas e depois fechar essa conta lá todos juntos. Para poder retirar ali no balcão, que fica ali, né, logo depois que você sai da escadaria, você já vê esse balcão à sua esquerda, basta que a pessoa tenha esse chaveirinho, apresente essa numeração, que ela retira esse pedido, né? Que às vezes a pessoa que pediu foi ao banheiro, a outra pessoa pega lá, vai lá, recebe. Então, assim, é super ágil, super prático. E pelo que a gente percebeu, tinha pessoas assim, de todos os tipos, de todas as idades, todo mundo conseguiu usar esse serviço numa boa. E o contrário também, né? Se você vai numa turma e quer dividir, quer pagar o consumo individual, é muito mais fácil, né? Porque você já faz o chaveirinho na entrada, cada um faz o seu pedido, cada um tem a faz sua o seu continha. chaveirinho, né? Exatamente, cada um tem a sua conta separada. Perfeito. Né? Olha, eu adorei. Eu também adorei, quero voltar, né? Pessoal do Evoa Café, vocês arrasaram, né? E não deixe de colocar música instrumental e jazz por aí, porque a noite foi agradabilíssima. Aliás, se rolar jazz por lá de novo, gente, chega cedo, porque eu e o Fabiano cortamos um dobrado para poder conseguir sentar lá naquela noite. Foi isso, né? Tem que chegar cedo. Principalmente agora, a casa ainda não está aceitando clientes de pé, né? Acho que são só o número de assentos. Então é bom chegar mais cedo, prestigiar o show desde o começo, né? Show de jazz geralmente é pontual. Exato. É isso. Chegamos ao final? Fechamos, acredito do nosso que é primeiro isso. episódio. Se a gente deixou de falar alguma coisa ou alguma informação que ficou faltando aí para vocês, não deixa de deixar nos comentários ou lá no Instagram, porque não tem sentido a gente fazer isso daqui sem a participação e o feedback de vocês. Então contamos com essa reciprocidade aí para que o jazz em Goiânia continue crescendo e fomentando cada vez mais a cena do jazz e da música instrumental brasileira, não só aqui em Goiânia, mas vai se espalhando por aí. Muito obrigado a você que ficou conosco até o final, que ouviu esse podcast até o seu último minuto. Para nós é uma honra contar com você aqui nos prestigiando. Obrigado a você que ouviu o nosso podcast na sua plataforma de streaming predileta. Obrigado a você que nos assistiu através do nosso canal do YouTube. Deixa aqui o seu comentário, deixa aqui a sua sugestão. A gente tem certeza que pode contar com você para nos corrigir caso a gente tenha cometido algum deslize, né? Para deixar sua sugestão. É muito importante que você se inscreva no canal e deixe o seu like, ok? Muitíssimo obrigado. Esperamos poder contar com você no próximo episódio, assim como nos outros seguintes que acontecerão sempre às terças e quintas-feiras. Meu nome é Fabiano Menezes. Um grande abraço e até a próxima. Eu sou a Mariana Pares e te espero no próximo episódio. Tchau!